Conselho Consultivo vai conseguir cumprir as metas de déficit em 2013 e 2014 com medidas adicionais. É o que revela o relatório da OCDE, ontem divulgado. Apesar de dizer que a recessão vai ser mais grave e prolongada do que espera o Governo, a organização alerta que é preciso evitar o agravamento da contração da economia. A OCDE afirma que o crescimento económico em Portugal só deve voltar no final do próximo ano. As previsões apontam para uma contração da economia portuguesa de 1,8% em 2013, o dobro do que estimavam Governo e Troika, e que recupera ligeiramente 0,9% em 2014. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico alerta o Executivo para a necessidade de continuar a reduzir o déficit, mas avisa que precisa de evitar o agravamento da recessão. O relatório acrescenta que Portugal só vai conseguir cumprir as metas com medidas adicionais de consolidação orçamental, mas ao mesmo tempo afirma que esta é uma solução que não aconselha. Seja como for, a OCDE refere que as possíveis medidas adicionais serão sempre para além da já prevista redução da despesa pública em mais de 4 mil milhões de euros no próximo ano. Resumindo, a organização defende que a consolidação orçamental deve continuar a ser prioridade das políticas de Portugal. Deve haver uma obsessão com as metas no MIS. Quanto à taxa de desemprego, estima que atinja os 16,0% em 2013 e os 16,6% em 2014. Fazer a análise destes temas, contamos com João Coutrinho Figueiredo, Hélder Oliveira e João Machado. Obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Hélder Oliveira, começo por si. Como é que vê estes alertas lançados pela OCDE? Naturalmente que é mais uma notícia negativa a crescer aquilo que temos ouvido nos últimos tempos, não é? Não é de admirar, não é? Nós estamos, por um lado, a nível nacional, as notícias negativas vêm todos os dias. Hoje o que se discute é se o orçamento, o nosso orçamento é possível de ser executado. E se de facto vêm do exterior notícias que nos dizem que o crescimento económico, ou aliás o decréscimo, o que é uma expressão muito curiosa, não é? Lembro-me do tempo do Dr. Cadilho falar sobre isso, o crescimento económico negativo é superior àquilo que nós imaginávamos. Se já havia dúvidas sobre a execução, nós hoje temos dúvidas adicionais, não é? E vinda de uma organização como, em princípio, é a OCDE, embora, digamos, o futuro não é previsível por toda a gente, quer dizer, de facto há organizações que aparentemente são, enfim, têm uma grande experiência no domínio da previsão do futuro. O facto é que a previsão do futuro, só de facto, por vezes, no fim do jogo, é que nós sabemos se elas foram corretas ou são incorretas, não é? Neste momento, o que é mais preocupante, do meu ponto de vista, é que a OCDE aponta para um decréscimo das perspectivas de crescimento a nível mundial. Esse crescimento positivo, há aqui um decréscimo das perspectivas de crescimento positivo. Esse é, para mim, o pior de tudo, não é? Porque a economia portuguesa, de per si, naturalmente tem formas de atuar no sentido de beneficiar ou não daquilo que é o crescimento mundial. Ela própria deve fazer um esforço no sentido de se ajustar. É isso que está a acontecer. Aliás, há aqui umas notícias positivas que vêm do lado do Ministério da Economia, que são, porventura, muito interessantes, que revelam uma alteração da posição de alguns membros do Governo relativamente àquilo que é a perspectiva ou não de crescimento. Portanto, nós temos que fazer naturalmente o nosso trabalho, mas se o enquadramento global é negativo, enfim, as coisas são realmente muito piores, não é? Portanto, o que é mais preocupante, para além de, digamos, de uma previsão de que o crescimento será, aliás, o crescimento negativo será maior, é, de facto, a perspectiva de que a economia mundial não arranca. E isso é que é, de facto, algo que nós devemos discutir e estar preocupados com isso. João Coutrinho Figueiredo, como é que vê este alerta por parte da OCDE, sendo que as previsões agora apontadas são 2 vezes superiores à contração e pela Troika? Quem é que aqui está sub ou sobrevalorizar? É evidente que só a realidade nos permitirá dizer quem é que tinha razão, mas julgando pelo track record de previsões,
a OCDE tem sido aquelas que não têm estado mais longe da realidade e pela inversa, as previsões a que está a fazer referência pelo nosso Ministro das Finanças e pelo nosso Banco Central têm pecado por, infelizmente, serem demasiado otimistas. Portanto, eu acho que as previsões da OCDE correm o risco de estarem mais perto da realidade do que outras, e partilho a opinião do Helder Oliveira de que a componente não portuguesa internacional das previsões pode até acabar por ser mais preocupante. Mas quando fala em alertas do relatório da OCDE, ele tem de facto dois alertas. Tem alertas quanto à evolução de grandezas macroeconómicas importantes, o crescimento do produto, o déficit orçamental e a taxa de desemprego, todas elas num sentido mais pessimista do que aquilo que até aqui tinha sido previsto, mas também tem alertas sobre as formas de correção dos desequilíbrios orçamentais e das finanças públicas de Portugal. E diz que não é normal esperar que a economia aguente mais austeridade, não é normal que Portugal se façam fora do contexto do que chamam a zona euro. Portanto, a OCDE, quando se retiram as provisões, diz apenas vocês já fizeram uma parte do caminho, mas fazer mais caminho no mesmo sentido pode ser altamente preocupante do ponto de vista dos resultados que se obtém e das condições de recuperação da economia que isso pode favorecer. Portanto, conclusão, aquilo que se está a verificar nas últimas semanas, em termos do nosso contexto europeu, portanto, com sucessivas negociações, quer do quadro orçamental, quer do resgate da Grécia, tem estado a criar condições para que as nossas políticas de ajustamento se venham também a alterar quase naturalmente. Que era uma coisa que aqui já discutimos, e eu lembro-me de termos defendido essa tese aqui, que as coisas naturalmente, por impossibilidade aritmética e, ao limite, por impossibilidade política, não poderiam seguir o caminho que estavam a seguir. Agora, com uma incerteza um pouco maior em torno de sabermos se vamos ou não beneficiar das mesmas condições. Tem que haver manifestação de vontade. Era isso que eu queria dizer. O acordo de anteontem, que foi é quente, visto como uma vitória de todos os países que estavam sob intervenção e sobre assistência financeira, tem que ser visto realmente com uma pitada de sal. Há várias nuances que têm que ser esclarecidas. Essa é a primeira. Há vantagens potenciais que só existirão se forem solicitadas. Estamos aqui a falar de 4 coisas, para quem não tenha seguido a discussão. Estamos a falar da redução dos juros, que é uma redução marginal, tem a ver com os custos de operação de uma das tranches. Há 3 tranches, a Troika empresta em montantes iguais. Portanto, para Portugal, os 78 mil milhões do programa de assistência vêm em partes iguais da Comissão Europeia, através do Fundo de Estabilização Financeira, do Fundo do BCE criado para a estabilização do sistema financeiro, e do FMI, vêm em partes iguais, e só na componente da Comissão Europeia é que se está a discutir os custos de operação, que são 10 pontos básicos, é uma coisa relativamente insignificante. Estamos a discutir o período de carência de juros, estamos a discutir a comissão que Portugal cobra no empréstimo que fez, ou que fizeram todos os países da União Europeia à Grécia. Portanto, Portugal é credor da Grécia também, tem uma comissão aí que pode continuar a cobrar. E estamos a discutir uma coisa, que essa sim é nova e pode valer algumas centenas de milhões, também não é muito, que são os ganhos que o BCE tem tido na compra no mercado secundário de obrigações dos Estados sob intervenção, e no caso português estima-se que já tenha comprado perto de 20 mil milhões de dívida pública portuguesa no mercado secundário, e que tem feito ganhos de arbitragem, se quiserem, de compra dessas obrigações, face ao custo de financiamento que tem o próprio BCE. Portanto, isso tudo junto, se pedíssemos isto tudo, também não valia mais entre de 0,2% a 0,3% do PIB. É uma excelente ajuda, mas não é a resolução. O vosso editor Luís Rego hoje chamava, não é um game changer. De facto, não é nada que mude radicalmente as grandezas do jogo, mas seria uma boa ajuda. E é um indicador de que as condições podem, de futuro, ainda melhorar. É um indicador, mas destas 4 que eu mencionei, só 2 é que são relativamente automáticas, que é a questão da redução dos juros, porque realmente aqueles 10 pontos base a desaparecerem para a Grécia, desaparecem para todos, e é a questão da manutenção da Comissão sobre o empréstimo à Grécia. Os outros 2 têm que ser solicitados e renegociados com a Troika, e portanto isso está longe de acontecer. Com o agravante que a Irlanda veio ontem, por motivos que também convém perceber, dizer que eu não quero exatamente as mesmas condições da Grécia, eu quero uma coisa especial. E o especial da Irlanda é o problema monstruoso do Anglo-Irish Bank, que são dezenas de bilhões de euros de passivo que teve que ser assumido pelo Estado irlandês, com ramificações à escala da Europa toda, porque há muitos credores do Anglo-Irish que não são irlandeses. Então é um problema político diferente, e eu percebo que a Irlanda esteja a guardar estes créditos para vir a negociar isso mais tarde. Portugal não tem esse tipo de
alternativa, de moeda de troca. Ou discute isto, que a Grécia abriu a porta, ou não tem nenhum Anglo-Irish, ou ao menos que queira argumentar que o problema do BPN por instâncias europeias e que há credores europeus envolvidos no BPN. Não é verdade. Portanto, Portugal vai ter que ter uma estratégia diferente. E daí também, penso eu, a prudência do Ministro das Finanças ontem no Orçamento, em fazer duas coisas. Em primeiro, é dizer que estas eventuais flexibilidades podem abrir a porta a maior generosidade ou ao menos aperto do lado das medidas previstas para o Orçamento de 2013. Até ver, nada muda. Segundo, a prudência em assumir exatamente quais eram as implicações positivas deste acordo sobre a Grécia. E, portanto, há que aguardar mais algum tempo a perceber exatamente o que é que devemos fazer, sendo certo que a nossa situação, se fizemos um esforço grande para que fosse da grega, também é diferente da irlandesa neste particular e, portanto, vamos ter que desenvolver uma estratégia de negociação própria. Já voltamos a essa questão da equidade entre Portugal e Grécia, sobretudo. Jorge Ribeirinho Machado, o que é que lhe parece estas previsões mais pessimistas por parte da OCDE? Temos um orçamento já aprovado, pode agravar ainda mais esta situação? Bom, eu espero que não, mas de qualquer forma penso que há um ponto que é interessante, é perceber que há 6 meses atrás, num outro relatório da OCDE, a própria OCDE estava de acordo com as previsões que o Governo fazia e, portanto, ao agravar em relação àquilo que agora o Governo diz, de facto, provavelmente o que está a dizer é que as condições externas mudaram e nós também vamos ter que nos adaptar a isso. Há 2 aspectos que me parece que são importantes e que estão relacionados. Quando se lê este Economic Outlook da OCDE, tem a ver com o credit crunch, a contração do crédito, que os banqueiros diziam que não tinham para o crédito todo que era necessário, e eles falam da contração da economia. O Governador do Banco de Portugal, pelos vistos ontem, num relatório que saiu na imprensa, também falava dessa contratação de crédito e que origina uma formação bruta do capital fixo ou do investimento que é feito na economia portuguesa, uma diminuição que continua a ser muito significativa e provavelmente isso é um dos aspectos que poderia ser corrigido e que poderia ajudar a que a economia não crescesse negativamente tanto quanto aquilo que agora a OCDE prevê e que outros economistas também prevêem. A OCDE também indica que é preciso continuarmos a reduzir o déficit, se bem que nesse ponto também temos tido algumas dificuldades. Sim, é verdade, mas nós não temos outra hipótese de não reduzir o déficit, nós temos mesmo que reduzir o déficit. Mas não temos conseguido reduzi-lo como era suposto conseguirmos. É verdade, pelos vistos os 9 mil milhões de euros que deram a redução de 1 ponto percentual do déficit. Eu, de qualquer forma, penso que não há outra hipótese, esta estratégia de redução do déficit. Isto é, nós temos que ter o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia. Não podemos só ter o Ministro das Finanças. E por isso é que quando se falava desta possibilidade de termos uma taxa de IRC para alguns tipos de investimentos de 10%, são coisas positivas que nos podem ajudar a fazer crescer a economia, mas a redução do déficit tem de continuar. Se o Executivo assim o conseguir executar... Ao crescer a economia, digamos que o déficit efetivamente reduz-se. Não é? Se a economia crescer, se o PIB crescer, quer dizer, sim, automaticamente o numerador aumenta. Sim, né? nos últimos anos não foi o que aconteceu. Não é? É verdade. A economia também cresceu o déficit. Exatamente, é verdade. Que medidas adicionais é que podem ser adotadas? A OCDE diz que vão ser provavelmente necessárias mais medidas, mas medidas que vão para além dos cortes previstos dos 4 mil milhões de euros no próximo ano. Isso agora é exigir uma imaginação muito especial da minha parte. Eu acho muito curiosa é a frase que eu não tenho a certeza de estar no relatório, que eu não li o relatório original, que diz assim: deve evitar um excesso de austeridade, embora mantendo uma implementação rigorosa do plano da Troika. Isto é uma expressão realmente muito cuidadosa, aliás, politicamente correta, porventura, relativamente àquilo que nós, efetivamente, poderemos fazer, não é? Portanto, eu julgo que tomar medidas adicionais é criar condições ainda maiores para que, no futuro,
o déficit não venha a ser reduzido. Esta é a minha perspectiva, não é? Porque as medidas adicionais vão conduzir necessariamente a um crescimento negativo maior da economia. Portanto, o que tem que se fazer, mais uma vez, enfim, é muito difícil, mas aquilo que se tem que procurar é encontrar formas de a economia não retrair tanto, não é? Tomar medidas adicionais, para além daquelas que estão agora previstas, e algumas delas ainda agora... Mas nesse sentido não seriam medidas de austeridade? Não seriam medidas de austeridade, do meu ponto de vista, não é? Quer dizer, eu ainda agora estava a ouvir uma pessoa que é um comentador que é da área do governo, o Dr. Bagão Félix, que não tem dúvidas em apontar algumas medidas do orçamento que são inconstitucionais. Isto é realmente algo que nos deve preocupar. Não são já, digamos, partidos que se colocam no arco político de contestação sistemática ao governo, mas são pessoas que estão por dentro do problema. Aliás, lembro-me, digamos, aquelas que foram as afirmações da Dra. Manuela Ferreira Leite há cerca de um mês, não é? Algumas que poderão ter sido apontado ou portanto sido emitidas tendo em conta uma história pessoal que, enfim, relações pessoais e políticas complicadas, mas o facto objetivo é que mesmo pessoas da área do governo começam a ter dúvidas de que tudo isto seja possível de concretizar. Aliás, eu até penso que, de alguma forma, aquilo que tem sido a atitude do governo no sentido de cumprir aquilo que são medidas que são impostas pela Troika, não é? É uma forma de criar um ativo para no futuro negociar. É a única explicação, porque de facto, em concreto, aquelas medidas que estão a ser tomadas vão conduzir necessariamente a uma recessão ainda maior. E particularmente se tivermos em conta o cenário exterior da economia, designadamente o que está a acontecer com a economia espanhola, com a qual temos uma relação de proximidade maior do que deveríamos ter, do ponto de vista. Inicialmente, eu recordo quando entramos no mercado comum, a relação com a economia espanhola era quase residual, não é? Porque nós passávamos por cima da economia de Espanha e era uma relação com a Europa e esquecíamos a economia espanhola. Depois, nessa altura, houve uma estratégia no sentido de aprofundar a relação com a economia espanhola. Houve até alguém que, num determinado momento, disse Espanha, Espanha, Espanha. Portanto, imaginando que, de facto, a economia espanhola não tinha a bolha imobiliária que nem tinha o problema bancário que efetivamente tinha, e neste momento nós temos essa relação profunda com a economia espanhola. Portanto, havendo essas dificuldades exteriores, nós temos que ser realmente muito cuidadosos nas medidas que possamos vir a tomar, no sentido de que elas não deverão agravar sistematicamente aquilo que são as condições económicas internas. Não é? Portanto, não estou a prever que seja possível. Aliás, toda a gente diz que vai ser em abril, têm que se tomar novas medidas, mas quais medidas adicionais? Como é que é possível tomar medidas adicionais se, por exemplo, haverá uma taxa marginal de imposto para para rendimentos do trabalho, quer sejam rendimentos de trabalho ou rendimentos dos pensionistas, que chega aos 80%. É preciso pensar um pouco sobre isto. São taxas de países nórdicos, não é? Onde o rendimento per capita é completamente diferente do português. João Coutinho, como é que vê este anúncio de medidas adicionais? Também acredita que não serão medidas de austeridade? É possível? Eu tenho uma certa dificuldade em perceber como é que qualquer medida que contribua para a redução do déficit não seja direta ou indiretamente da austeridade. Ou seja, se tivermos a aumentar receitas, o normal, o mais frequente é estarmos a aumentar impostos, reduz a capacidade de poupança e de consumo das famílias e de investimento e de poupança das empresas. É austero. Se tivermos a reduzir despesas, 80% do nosso orçamento de Estado são despesas com pessoal e afins, portanto estamos a reduzir o número de funcionários públicos ou rendimentos pagos a pessoas a trabalhar para o Estado, essas pessoas ficam com a capacidade de consumo e de poupança reduzida ou mesmo anulada. Portanto, não há hipótese. As pessoas acharem que há uma maneira de baixar déficit que não seja austeridade, direta ou indiretamente, eu acho que são sinónimos. Reduzir déficit e ser austero, enquanto Estado, enquanto economia no seu global, são sinónimos.
O problema fica mais difícil na circunstância em que Portugal e outros países se encontram hoje, porque o nível de dívida chegou a tal ponto que nós não podemos sequer ter outro tipo de ajustamento, outro tipo de balão de oxigênio, de tempo, que nos permitisse estar a fazer ajustamento numa das vertentes dos gastos do Estado, ao mesmo tempo que investíamos enquanto entidade coletiva, enquanto Estado. Portanto, neste momento não podemos fazer esse tipo de políticas ditas keynesianas, neste caso seriam contracíclicas, porque não temos capacidade de financiamento. Portanto, eu já disse isto aqui várias vezes e vou repetir até que as pessoas me mandem embora do programa. Enquanto não tivermos condições de voltar autonomamente aos mercados para nos financiarmos, nós não temos condições de ter uma economia a crescer de uma forma saudável e sustentada. E em relação a isto não há outro caminho que não seja o da recessão. Acho que a expressão correta é, para voltar ao mercado, nós temos de ser credíveis enquanto devedor. E para ser credíveis enquanto devedor, não podemos ter níveis de dívida pública de 120% do PIB. Ninguém acredita que um país que tenha 120% de dívida em relação ao seu PIB vai ter condições de repagar a sua dívida e servir a sua dívida religiosamente e sem risco de default. Portanto, vão-nos subir as taxas de juros ou, ao limite, não nos vão financiar, que é o que está a acontecer. Os mercados estão fechados para Portugal nas maturidades que interessam. E, portanto, para reduzir esse nível de endividamento, ou crescíamos loucamente, coisa que, enfim, podemos aritmeticamente assumir, mas que sabemos que não vai acontecer, ou então arranjamos recursos, repoupamos para conseguir abater essa dívida rapidamente. E, nesse sentido, aquilo que a Grécia conseguiu de alargamento dos prazos de financiamento, de aumento de carência de juros, podem ser interessantes para Portugal para conseguir fazer esse caminho de regresso aos mercados. Acha que o Executivo português vai querer avançar nesse sentido, uma vez que não tem querido nunca renegociar? Acho que sim, acho que vai querer, embora não tenha tomado iniciativa até agora. Temos dito que foi uma tática de não pedir para não ter que ficar a dever esse favor, digamos assim. Acontece que no final da reunião do Eurogrupo, terça-feira, o próprio Presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, veio dizer que isto são, obviamente, condições que, atribuídas à Grécia, vão ser estendidas aos outros países. Portanto, já não estaríamos a pedir. Agora, como dizíamos há pouco, aquilo que exatamente vamos negociar não deve ser e não tem que ser exatamente o que a Grécia negociou ou que a Irlanda irá negociar. E, portanto, talvez pela primeira vez Portugal tenha que começar, de uma forma muito assumida, a ter uma estratégia própria de negociação e de objetivos relativamente àquilo que pretende da Europa. Jorge Ribeirinho queria... Sim, só uma questão relacionada com o acordo que nós temos com a Troika e com aquilo que nós devíamos aumentar de impostos e aquilo que devíamos diminuir também no Estado. Aquilo que nós acordamos com a Troika foi uma percentagem da diminuição ou melhor dizendo, sim, da diminuição do déficit. Tinha a ver com o aumento de impostos e outra tinha a ver com a diminuição do Estado. O aumento de impostos já está feito. Portanto, nós agora temos que diminuir o tamanho do Estado. Por isso é que vem esta conversa toda de vamos lá repensar qual é o papel do Estado, etc. Porque é isso que nós neste momento temos que fazer. A Troika obriga-nos a fazer isso. Não me parece que é uma questão de podemos ou não podemos fazer, podemos pensar, vamos lá pensar como é que vai... Mas dentro dessa lógica, a perspectiva era cortar 2/3 de um lado e 1/3 do outro, e esse rácio não foi respeitado. Não foi respeitado porque foi mas foi, digamos assim, conscientemente não respeitado. Eles tinham 2 anos para fazer esse corte, decidiram no primeiro ano fazer o corte mais simples, que era aumentar os impostos, e depois fazer o corte mais difícil, que era diminuir o peso do Estado, o tamanho do Estado, os gastos do Estado. E por isso é que agora estão a falar de diminuir o tamanho do Estado, o peso do Estado, as funções do Estado, etc. Mas é nesse sentido que acredita que possam vir as medidas adicionais, porque o OCDE diz que tem de ser para além dos 4 mil milhões já previstos. Eu não acredito que consigam fazer isso, sinceramente. Eu acho que os 4 mil milhões vão ser muito duros de cortar. Um objetivo muito difícil. Em relação à questão das condições que a Irlanda agora conseguiu, perguntei ao João Coutinho Figueiredo se acreditava que Vítor Gaspar e o Executivo vão querer beneficiar destas condições. Faço-lhe a mesma pergunta, uma vez que temos até agora assistido a um governo que tem rejeitado de qualquer forma a renegociação. Sim, eu acredito que vão querer renegociar alguns aspectos do acordo,
penso que um dos aspectos mais interessantes é a credibilidade do Ministro das Finanças, o Vítor Gaspar. O peso que ele tem perante os seus parceiros é tão grande. Por exemplo, na semana passada aparecia como o terceiro Ministro mais capaz politicamente dentro dos Ministros das Finanças da União Europeia, ou da Zona Euro, já não lembro. Da Europa. Portanto, esse peso que ele tem perante os seus pares é muito importante e pode ser agora utilizado. Eu acredito que ele tenha que o utilizar, provavelmente não para pedir mais dinheiro, mas pode pedir mais tempo. Mas a lógica de que o Governo poderia sair fragilizado ao querer aceitar estas condições excepcionais não... Fragilizado porquê? Eu digo, quer dizer, se eu conseguir o melhor negócio para Portugal, se conseguir melhor, fica melhor, não é? Sem o pedir diretamente, não é? Sim, não pode... Claro, sim, mas isso tem a ver mas isso com é uma tática que eu julgo das mais adequadas para as circunstâncias. Quanto nós ficarmos melhor, menos fragilidade devia ficar o Governo, não é? Helder Oliveira também acredita que Vítor Gaspar vai avançar nesse sentido? Claro, portanto, o que eu estava a dizer é que, digamos, aí começa a haver um certo consenso. Quer dizer, nós tínhamos alguma dificuldade em perceber porque é que se persistia num agravamento de medidas superior àquelas que estão previstas na Troika, quer na aceleração, quer na natureza das medidas, não é? E neste momento, porventura, essa tática pode dar resultados positivos, porque, de facto, nós cumprimos no domínio das medidas, a maior parte delas, fala-se que 95% das medidas que estão previstas já estão implementadas, não é? Portanto, isso é positivo para a nossa imagem. Mas falhámos nas metas e no impacto Falou-se nas metas, mas isso toda a gente dizia que se ia falar, toda a gente não, grande parte das pessoas que analisavam as circunstâncias diziam que se ia falhar nas metas. E, portanto, nós apenas não compreendíamos é porque, apesar de tudo, essas medidas se tomavam. Porventura, agora, está definida, podemos ver um pouco o que é que foi essa estratégia ou tática, né, para conseguir esse objetivo. Neste momento é possível o Governo solicitar medidas adicionais sem ir com a ideia de que vai renegociar efetivamente. Se outros têm algumas vantagens, porque é que nós não devemos ter? Muito rapidamente e só para terminarmos, Portugal está assim a seguir no caminho para resolver a questão portuguesa? Não, é muito difícil dizer. Eu não tenho dúvida nenhuma que, isso não tenho dúvida quanto a mim, é que a União Europeia vai encontrar formas de resolver o problema. Tem que encontrar. É evidente que pelo meio há muitas irracionalidades. Todos nós somos vítimas de irracionalidades. Todos nós somos vítimas daquele economista de que falava o Keynes, que em determinado momento nós estamos a citá-lo sem saber, sempre pensando que somos originais, não é? Portanto, há realmente uma irracionalidade por vezes nos comportamentos, quer das próprias pessoas, quer das instituições, quer dos países, quer da própria União Europeia. Mas eu estou convicto que se vai encontrar um caminho para resolver o problema de fundo que existe na União Europeia, sem a possibilidade de regressarmos a níveis de crescimento que tivemos no passado. João Coutinho Figueiredo, Jorge Ribeirinho Machado e Helder Oliveira, agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo fica por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.